Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevista, sempre com o objetivo de trazer informações aos nossos telespectadores, informações atuais e que sejam de relevância para toda a nossa sociedade. Mas hoje eu gostaria de conversar um pouco mais sobre o que tem acontecido de coisas ruins no nosso Brasil e agora está acontecendo muito frequentemente no nosso estado. Veja que eu tenho comentado os assuntos anteriores sobre assunto, agora o último foi sobre gasolina, desvio de verbas lá para tentar um velocípede para receber mais dinheiro e uma porção de coisa que está acontecendo. Mas hoje eu gostaria de trazer mais uma informaçãozinha desagradável. Só para lembrar que a galeria dos troféus, que deveria ser troféus lá do esporte, descoberta científica, coisas bonitas, está com espaço vago. Mas a galeria das falcatruas, dos desvios, das coisas erradas, está lotado, está faltando espaço. E agora temos mais uma informação. Vejam, senhores e senhoras, o queijo, olha um produto que todos nós gostamos, o nosso café durante o dia também, é delicioso. E numa cidade do interior do estado, aí, 13 de maio, foi divulgado amplamente pela imprensa, o nome do produto é Progresso, queijo Progresso. Segundo informações, estão em fase de investigação, estariam sendo adulterados com produtos totalmente danosos à saúde pública. Agora eu digo e repito aqui, se realmente for provado, tem que botar essas pessoas na cadeia. Não é passar a mão por cima, não. Estão lidando com a saúde pública, é crime. Imagina, para poder ganhar um pouquinho mais, estão aí sujeitos a matar pessoas. São mais criminosos que os criminosos. Então as autoridades têm que punir rigorosamente. Também, essa semana, tivemos notícias sobre determinados casos aí de nepotismo. A Casa Civil cancelou uma nomeação, duas nomeações aí de um determinado deputado que estava colocando familiares ou familiar de seus assessores, enfim. A pergunta é, esses cidadãos chegam a deputado estadual da Casa do Povo para defender a moral, a ética, tudo para nós cidadãos, e eles estão sabendo, e como é que praticam isso? Não dá para entender. Olha, realmente não dá para entender. Por isso também, se for provado, tem que entrar a comissão de ética da Assembleia e, se for o caso, até o ponto de caçar o parlamentar. Eu acho que isso é erro grave. Agora nós vamos mudar de assunto. Vamos tratar de assuntos mais importantes, mais leves. Vamos conversar agora com o nosso convidado, entrevistado desse momento, o Dr. Paulo Cordeiro. Dr. Paulo Cordeiro, advogado trabalhista, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Aqui diretamente do nosso estúdio. Dr. Paulo, o senhor faz parte de comissão na OAB, mais outras atividades. Quais são essas atividades? Muito boa noite a todos. Eu sou basicamente um advogado militante no direito do trabalho, embora atue em outras áreas também, mas basicamente direito do trabalho é minha paixão. E na OAB eu iniciei na Comissão do Jovem Advogado, na qual me orgulho de fazer parte até hoje. Me considero um jovem advogado, não tanto um advogado jovem, mas um jovem advogado sim. Faço parte também do cartório de instrução do Tribunal de Ética, trabalhando com processos de ética lato sensu, processos de ética em geral. Aqueles que verificam a conduta dos colegas advogados e buscam enquadrá-las dentro do nosso estatuto. E também faço parte da Comissão de Controle da Publicidade Profissional, que são regras específicas para os advogados em termos de publicidade. A gente auxilia nesse controle e orienta os colegas no melhor exercício da profissão. Dr. Paulo, pelo que eu estou observando, ouvindo o senhor fazer as colocações, já dá para sentir que a OAB foi feliz em escolher o senhor por essas funções, porque o senhor parece que gosta realmente de exercer essa função. O senhor tem falado muito na ética. Mas hoje, inclusive, Dr. Paulo, nós, no segundo bloco, nós vamos falar bastante, dentro do possível, sobre essa parte da ética, que eu também gosto muito e é importante
que os nossos telespectadores saibam sobre a conduta dos profissionais da área, todas as áreas advocatícias, né, de direitos, trabalhista, civil, criminal, enfim, todas as áreas. Mas nós gostaríamos hoje de conversar sobre o que está acontecendo no país recentemente, as aprovações no Congresso, que é a PLC 30, a antiga PL 4330, né, a PL da terceirização. Dentro do possível, o senhor fazer uma explanação para os nossos telespectadores a respeito da terceirização. Eu coloquei algumas coisas aqui, doutor Paulo. Por exemplo, o vínculo empregatício, o funcionário pode requerer acionar o contratante, assim, especificamente, porque agora inverteu. Quer dizer, o funcionário da terceirizada tem que abrir uma empresa e se torna um empresário sem os direitos de INSS, Fundo de Garantia. O senhor só pode... Muito boa noite. É um prazer estar aqui falando sobre o direito do trabalho. Também é um assunto que para mim é muito caro. Sobre a terceirização e inclusive sobre o momento legislativo do Brasil, é importante que nós debatamos e que as pessoas tomem ciência do que vem acontecendo. Esse projeto já passou na Câmara dos Deputados e agora ele vai à pauta no Senado. Nós que atuamos na área do direito do trabalho esperamos que esse assunto seja bem mais debatido naquela casa, porque o momento legislativo de certa forma assusta, especialmente a produção legislativa a toque de caixa que vem acontecendo. O que faz com que os assuntos tão caros para a população e para o trabalhador, anos e anos de conquistas do direito do trabalho, de construção jurisprudencial, de construção legislativa, da noite para o dia, restem ameaçados. Nesse caso aqui, doutor Paulo, pode o trabalhador trazer essa PL agora danos do direito do trabalhador, como por exemplo, se aprovado com esta aprovação já feita, segundo só falta agora a sancionar, né, os contratados como pessoa jurídica, como fica os casos de férias, 13º e INSS, isso aí veio um prejuízo. A questão da pessoa jurídica já é um fenômeno que não é novo. Ele já acontece na Justiça do Trabalho, a gente apelidou esse fenômeno de pejotização, né? Ele é uma forma de fraudar o direito trabalhista. Ele não tem a ver com a terceirização, embora seja também uma forma de colocar intermediários na relação de trabalho. O que a Justiça do Trabalho vem fazendo é derrubar esse tipo de artifício através da interpretação jurisprudencial, né? E aí a OAB tem um papel importante também, né? Ou não? A OAB tem um papel muito importante atualmente em todas as questões sociais. Você tem percebido isso? Nunca se teve uma OAB tão atuante nas questões sociais do país como um todo. Nessa questão da terceirização também a OAB não se isenta de opinar, muito embora ela não interfira na dinâmica legislativa, né? O que tem a OAB é promovido muito debate a respeito do assunto, do tema, né? Nessa questão da pejotização, assim como a terceirização, a Justiça do Trabalho vai verificar os elementos existentes na relação concreta, porque a Justiça do Trabalho trabalha sob um princípio chamado primazia da realidade. O que quer dizer, não importa tanto o papel, o contrato social da pessoa jurídica, importa o que acontece na prática. A Justiça do Trabalho vai verificar se estão presentes ali os elementos para a formação do vínculo de emprego, que são exaustivos na lei, né? Doutor Paulo, aí tem um grande detalhe, a pergunta que fica todo mundo querendo saber e ouvir. Antes as empresas tinham N pessoas lá trabalhando, toda a responsabilidade era da empresa. Faziam serviço em vários locais, em várias empresas. Agora, pelo que eu entendi aqui, quem quiser trabalhar com terceirização, dentro da terceirizada, tem que constituir uma empresa, é isso? Não é isso. Não é isso. As pessoas que trabalham em terceirizados continuam sendo contratadas da forma como eram antes. Contrata normalmente, tá? O que algumas empresas vêm fazendo, isso acontece muito na área comercial, representante comercial, que são coisas separadas, tá? A terceirização, a quarteirização e a pejotização. Então, na área comercial acontece bastante eu vou te contratar para representar meu produto, tu entra com a tua pessoa jurídica, tu vai me dar uma nota fiscal,
Mas a gente vai ver na realidade a relação é de emprego, tem subordinação, tem cumprimento de horário, de metas, né? Tem o exercício profissional tem que ser aquela própria pessoa para fazer, ela não pode passar para outras pessoas. Então, essa é a diferença. A terceirização nada mais é que uma empresa intercalada na relação. É diferente. É diferente. Né? O que muda são as regras de responsabilização. Isso é um assunto que merece um pouco mais de atenção. E isso aí, se aprovar... Mas qual é o prejuízo maior que pode trazer nessa parte aí para... Quem que será o prejudicado, doutor Paulo? Ao final, o prejudicado é o trabalhador. Como sempre. Sempre é a parte mais fraca da relação, né? O que acontece? Quando se tem uma negociação de sindicato da empresa, metalúrgicos, com os empregados daquele setor, se tem regras trabalhistas bastante amplas, digamos assim. Quando a negociação se dá diretamente entre a empresa terceirizadora, né, de mão de obra, e os seus trabalhadores, via de regra, o salário já é menor. Por quê? Tem que pensar o seguinte, que empresa contrataria alguém através de um terceiro, dando lucro para uma terceira empresa? Né? Se ela pudesse contratar direto, até porque é muito mais barato tu manter um empregado teu. Muito bem, doutor Paulo, nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos para continuar falando depois sobre também ética. Ok. Então, eu estou aqui em Porto Alegre, né, na fila, faz 1 ano e 2 meses. Faz pouco tempo que eu estou na fila, vai fazer 2 meses agora. Eu esperei 5 meses. Eu fiquei 3 anos na fila de espera. Fiquei 3 meses e meio. Demora. 7 meses no hospital é complicado demais. Já estou aqui há 9 meses e está demorando. Você está amarrado, você não pode fazer nada. Você tem que ficar esperando. E a espera vai te matando para ser aos poucos. Na verdade é angustiante, né? Porque você sabe que você depende disso para viver. Dormir com o telefone ligado, sempre atento para qualquer ligação. Eu prefiro dormir meio-dia, né? Porque daí eu só tenho meio-dia para viver acordada que seja, né? Para passar mais rápido. Aquele paciente que desenvolveu morte encefálica, pelo qual não se pode fazer mais nada, ele pode significar a redenção de até 8 pessoas. Nós temos 2 pulmões que podem ser doados para 2 receptores. Nós temos um fígado que pode ser bipartido, utilizado para mais 2 pessoas. Nós temos 2 rins que pode ser utilizado 1 em cada pessoa. Nós temos um pâncreas que pode também ser utilizado. Nós temos córneas, nós temos pele, nós temos ossos. Nada é mais precioso do que aquilo que nós carregamos no próprio corpo. Eu sempre tive um pensamento muito positivo, nunca tive medo. Grande esperança, né? E eu vim super tranquila pra cá, com a certeza de que ia dar certo. A gente, né? A gente que eu digo assim, as pessoas estão precisando, né? Então à espera que as pessoas peçam à sua família, né? Uma doação. A gente não está pedindo que elas morram para a gente viver. Ao contrário, que elas sobrevivam em nós. Retornamos com o nosso programa Entrevista. Continuando o nosso assunto aqui com o Dr. Paulo Cordeiro, advogado trabalhista e faz parte da Comissão de Ética da OAB, está trazendo muitas informações importantes e com certeza, né, Dr. Paulo, não vai ser neste programa que a gente vai conseguir concluir os nossos pensamentos. Teremos outras oportunidades. Mas só para encerrar, Dr. Paulo, a parte da terceirização. Ok. Bom,
Como nós falávamos, então, o trabalhador acaba prejudicado nessas negociações coletivas existentes, né? E, obviamente, o salário dele vai ficar menor. O índice de acidente de trabalho do trabalhador terceirizado é muito maior. A empresa, em geral, tem muito mais preocupação com aquele seu funcionário fidelizado e o treinamento e até o próprio conhecimento da labuta, né? Acaba sendo muito mais especializado. O turnover é muito alto da terceirização, é muito fácil trocar de funcionário quando ele é terceirizado. Óbvio que isso aí representa uma vantagem econômica para as empresas, senão não haveria, né? Ao final das contas, hoje o que melhora nessa nova lei é que as empresas não têm mais uma responsabilidade subsidiária da relação de trabalho. Isso que eu ia perguntar para você. O que é a subsidiariedade? Primeiro, tu responde, depois eu respondo se tu não responderes. Hoje, não. Hoje virou assim. Nós dois respondemos solidariamente. Se eu pagar, tu não precisa pagar, depois eu posso te cobrar. Se tu pagares, eu não preciso pagar. Mas nós dois somos responsáveis pelo mesmo pagamento, entende? É diferente de eu ser responsável depois de ti. Doutor Paulo, eu vou fazer só uma perguntinha para o senhor aqui, que realmente foi uma experiência que aconteceu comigo. Okay. Aí entra também vamos entrar direto depois na ética. Okay. Tá? Que eu acho que isso aqui também tem que ver com a ética. Mas foi um caso. Numa cidade do interior do estado, eu dirigi uma imobiliária, certo? E a proprietária da casa, do estabelecimento onde estava a imobiliária, obviamente ela colocou na imobiliária a administração do seu imóvel, mandou fazer uma obra no prédio. Okay. Contratou diretamente uma empresa para fazer a obra do prédio aonde ela é a proprietária e nós estávamos alugando dela e administrando. O que aconteceu? Ela pediu para nós controlarmos os horários e inclusive até os pagamentos no final de semana para o empreiteiro, certo? Certo. Muito bem. O que aconteceu, doutor Paulo? Houve um funcionário que trabalhava com o empreiteiro, que trabalhou uma semana ou pouca e saiu, e depois colocou a empresa, que estava fazendo o trabalho, na justiça. Certo? Bom, nós, imobiliário, não tinha nada a ver com o assunto. Mas aí, um colega seu, não encontrando o dono da empresa, pegou o nome da imobiliária e colocou nos autos. Aí fomos chamados como corresponsável. Quando eu cheguei lá, eu fui não como responsável, porque tinha outra pessoa, mas eu presenciei a audiência e pedi para a advogada que estava ali representando que comentasse com a sua excelência o juiz, que tirasse naquele momento a nossa empresa dos autos. Okay. Porque nós não poderíamos fazer parte, porque simplesmente o advogado usou do subterfúgio de que aí ele forçou a nossa empresa a descobrir o endereço do empresário. E o advogado não aceitou. Okay. Ele permaneceu, enfim. Mas isso, doutor Paulo, é apenas um detalhe, depois eu vou falar na ética, né? Sobre isso aí. Mas agora, nessa área que o senhor gosta bastante, que o senhor entende bastante, que a OAB precisa de ter pessoas, como no seu caso, o senhor está demonstrando um conhecimento sobre essa área e vai, com certeza, levar um grande trabalho dentro da OAB, o senhor está à disposição para falar sobre a ética profissional, doutor Paulo. Esse tema nos é muito caro e esse gosto especial não advém de um sadomasoquismo nem nada assim, de querer controlar o trabalho dos colegas, mas sim do mundo público que a advocacia possibilita e imprime para nós, advogados. A profissão da advocacia é uma profissão que requer dignidade no seu exercício. Por quê? Porque a gente representa os direitos do cidadão, da cidadania. Ao fim, ao cabo, a gente representa a defesa da Constituição Federal. E o advogado tem que ser digno para que possa exercer isso. A advocacia é uma profissão linda, é uma profissão que faz com que sejamos chamados de doutores. Eventualmente, a gente pode, inclusive, oferir grandes quantias em dinheiro com o nosso trabalho. Não é uma regra absoluta, mas isso pode acontecer. Só que a gente tem que ser digno disso. E como temos grandes poderes, poder de contrariar um juiz, de entrar numa delegacia, de ter acesso aos autos,
de entrar em uma autoridade, né? De representar o cliente em qualquer reunião, inclusive contrariar a vontade do cliente naquele momento, por saber o que é melhor para ele, exige de nós grandes responsabilidades. Né? E essa é a dignidade que a OAB auxilia os advogados a ter, dizendo, olha, você vai ser digno trabalhando desta forma. E para isso tem o Estatuto. Mas, doutor Paulo, desde que começa o estudo na faculdade, já começa a receber toda essa parte, que inclusive tem aulas da defesa da ética e tudo, conhecimento. Quer dizer, o advogado já se forma sabendo que tem que cumprir com a ética profissional, inclusive o juramento. No entanto, Amâncio, isso é uma questão bastante recente. Isso se deu muito fortemente, o estudo da ética, através do exame de ordem, que tanto é combatido, que tanto querem tirar, mas a partir dele que os advogados começaram a ter um contato mais exigível sobre a ética. Hoje tem 10 questões no exame de ordem que caem sobre ética. Então, o advogado incipiente, ele é obrigado a estudar ética. Isso é ótimo, porque hoje nós vemos no exercício da advocacia muito melhores advogados. Hoje as pessoas que conseguem passar no exame de ordem são pessoas com uma confiabilidade maior, com um preparo técnico muito maior e com noção muito clara do que o Estatuto e o que a profissão exige dele. Doutor Paulo, a exercer a profissão ilegalmente. Ok. Isso aí já é um assunto que foge um pouco do controle da OAB. Não no sentido de que a OAB feche os olhos para isso. Acontece que essa é uma tarefa hercúlea do Ministério Público. Isso é crime, o exercício ilegal da profissão. E assim como o senhor tem conhecimento de muitas ações? Infelizmente, a gente que circula pelo centro de Porto Alegre, a gente vê bastante. O problema é saber quando é advogado e quando não é. Né? Porque ninguém visita o... Até hoje eu nunca precisei mostrar minha carteirinha de advogado para nenhum cliente. Né? Eu poderia, mas nunca me pediram. Então, talvez falte divulgação, doutor Paulo, mais divulgação? Talvez falte mais interesse dos cidadãos de ser bem representados, de exigir os seus direitos também daquele profissional que eles contratam. Em qualquer área que seja, a gente tem que ter consciência de que temos direitos. E esses direitos têm condições hoje bem amplas de serem defendidos. Inclusive, doutor Paulo, tem casos, por exemplo, de aposentadorias milagrosas, essa palavra milagrosa entre aspas, tá? Sim. Que as pessoas ficam iludidas, eu vou buscar, vou fazer isso, aí tem que me dar tanto, já vai dando tanto, quando vê já está com um bolo de dinheiro lá e, infelizmente não deu para fazer. Isso acontece? Acontece. Esse tipo de ação pode muito bem ser fiscalizada pela OAB. Existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer ramo. E ganhar honorários não é indigno e não é feio. Até porque eu não ganho salário de ninguém, eu preciso ganhar honorários. Muitas vezes os honorários vêm no sucesso da ação. O cliente que é hipossuficiente, o pobre, que não tem condições de pagar um advogado, também tem condições de ser assistido. Hoje também está regulada. Agora foi regulada a lei. A advocacia pro bono. Hoje é um momento muito importante legislativo também para a OAB, porque se discute o código de ética. E aí se discutiu a questão do pro bono. Doutor Paulo, a OAB ela abre uma condição para que o cidadão possa precisar de um esclarecimento fora a internet, Sim. essas coisas, e ir lá na OAB? Sim. Na verdade, qualquer advogado pode orientar o cidadão, mas na OAB, aqui na Washington Luiz, é a sede principal, ali perto do Foro Central Antigo também, tem a ouvidoria. Então, qualquer cidadão que precisar ter acesso à OAB, qualquer orientação, não fique com vergonha, não vai pagar, vai ali e conversa com a gente. Algum colega vai estar lá para atender e encaminhar eventuais denúncias, orientações, sem problema nenhum. A OAB fica muito feliz, inclusive, em ser procurada pelo cidadão. Doutor Paulo, esses assuntos, tanto da terceirização quanto da ética e tantos outros, que nós, com certeza, vamos ter que voltar em outros programas para conversar muito sobre isso aí. E eu também gostaria ainda de perguntar ao senhor a respeito quando escritórios, advogados têm advogados que mudam de escritório muito seguido. Aí mandam cartinha para as pessoas ir lá e depois há uma dificuldade das pessoas encontrar o profissional. Isso é muito comum acontecer hoje. Isso às vezes leva a nos pensar em coisas erradas, né? Justamente voltamos naqueles casos que as pessoas cobram e depois some ou vem de outro estado fazer esses trabalhos aí. Como é que o senhor vê isso dentro da OAB? Assim, também é
da pessoa se informar, né? Sim, não há nenhuma vedação para que a pessoa mude de escritório. Claro. Eu sou um profissional Uma questão autônomo, de eu custo vou, também, né? vou procurar sempre a melhor solução para mim, como é que eu vou melhor atender meu cliente e tal. Mas a gente é obrigado a manter junto à OAB o nosso cadastro. Então, quando tiver dificuldade de encontrar um profissional, procure também na OAB. A OAB vai saber informar como encontrar esse profissional. Ou pelo menos vai estar solidária ao lado do cidadão para tentar encontrar, porque também a OAB não é Deus e onipresente, né? Ela depende muitas vezes das informações que recebe, mas ela vai estar interessada em buscar junto com o cidadão, né? Toda a irregularidade ela deve ser combatida e a OAB tem que ser um exemplo de como fazer as coisas. Então a OAB está à disposição disso e realmente nós, nessas últimas gestões da OAB, principalmente, a nossa felicidade quando o cidadão nos procura é plena. Doutor Paulo, para direcionar o nosso final agora, rapidinho, mas bem rápido, a respeito do quanto tempo leva para um profissional ser punido pela OAB em termos de processo. Isso depende de cada caso. Se for, né? Se for. O profissional, como qualquer processo administrativo, o profissional que passar por vai ter o direito de defesa. Não tem como precisar o quanto tempo dura. Mas o que funciona, posso dizer funciona. Hoje nós temos em torno de 4.000 processos éticos aqui no Rio Grande do Sul e circulam entre saídas e entradas em torno de 200 a 300 processos mês. Funciona bastante. Fico satisfeito, doutor Paulo Cordeiro, de ter o senhor aqui no nosso programa, no nosso estúdio, trazendo essas informações, falando sobre a terceirização, a ética e tantos outros assuntos de relevância para o nosso telespectador. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço, fico à disposição. E fica aqui o nosso agradecimento e com certeza vamos voltar a conversar mais sobre esses assuntos tão importantes para a nossa comunidade. Fico à disposição, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de colocar meu trabalho à disposição da comunidade. Então, muito obrigado e senhores e senhoras que nos estiveram nos assistindo, muito obrigado e até o próximo programa, se assim Deus permitir.